TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia, são 9h30. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para o debate público sobre a PEC 186 com o tema Os Desmontes dos Serviços Públicos. Quem vai comandar este debate é a vereadora Guida Calisto de forma virtual, então vamos acompanhar. Bom dia a todas e todos. Eu sou Guida Calisto, sou vereadora aqui em Campinas. Quero iniciar aqui o debate sobre a emenda constitucional 109 e o desmonte dos serviços públicos. Antes da gente iniciar, quero agradecer aqui os nossos participantes, né, o debatedor Marcos Rogério, que é assessor jurídico da bancada do PT no Senado Federal. Agradecer a participação dele aqui, que estará conosco debatendo esse tema. E também agradecer a participação do Marcelo Santos, que é um administrador da página Marcelo Santos Concurseiro, que é um apoiador nosso aqui da cidade de Campinas. Esse debate vai ter transmissão, está tendo a transmissão pela TV Câmara, né? Quem quiser assistir, participar, pode participar assistindo pela TV, e também tem o canal, tem a página, né, do Facebook, né, que é a fanpage do Facebook, que também faz as transmissões desses debates públicos que a gente organiza aqui pela Câmara Municipal. Estou pegando aqui o contato, o telefone, de quem quiser fazer questões, pode fazer questões pelo número 978293776. Eu vou repetir, tá? 978293776. Pode me mandar questões, que aí assim que os nossos debatedores derem uma folguinha na fala aqui, a gente vai estar repassando para que eles possam nos responder. Bom, quero agradecer também aos funcionários, né, da TV Câmara, que estão aí operando, né, as plataformas para que a gente possa fazer esse importante debate. O Estado brasileiro tem passado ultimamente por várias crises, tem a crise da pandemia, mas também está em curso aí um projeto que a gente entende que é um projeto de desmonte do Estado brasileiro. E esse desmonte passa principalmente em atacar os serviços públicos, né? Os servidores, os direitos dos trabalhadores do serviço público e também o próprio serviço público. Então, para isso, a gente vai iniciar, então, para a gente discutir esse tema, né? Essas questões que eu acabei de narrar aqui. Quero convidar, então, quero passar a palavra, então, ao nosso convidado, o Dr. Marcos Rogério, assessor jurídico aí do Senado, para que ele possa discorrer sobre o tema. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo, e é com você a palavra. Bom dia, vereadora Guida, é uma honra para mim participar desse debate com você, com o Marcelo, com toda a equipe aí da Câmara de Vereadores de Campinas. Como paulista que sou, eu tenho uma admiração muito grande pela nossa querida Campinas, uma cidade muito acolhedora, mas que vem sofrendo nos últimos tempos por gestões insensíveis em relação aos servidores e servidoras públicas, especialmente das áreas de educação e de saúde. Eu sei que você é uma lutadora dessa pauta, desse tema, se elegeu com essa plataforma e certamente fará um trabalho muito consistente, muito correto na Câmara de Vereadores de Campinas. Parabéns também ao Marcelo pela importante iniciativa de construir um diálogo com aquelas pessoas que têm o sonho de virar servidor ou servidora. É isso mesmo, para muitas pessoas virar servidor ou servidora é um sonho, um projeto de vida. E, lamentavelmente, essas grandes reformas que têm ocorrido ultimamente, Marcelo, elas têm tornado esse sonho um devaneio, porque são tantas travas, são tantas dificuldades que eles querem construir que o sonho acaba se dispersando. Mas a sua página, a vereadora Guida, os movimentos sociais do Brasil está a postos para fazer o debate com o parlamento e fazer com que, ao fim e ao cabo, essas propostas ou voltem para o trilho natural da Constituição ou sejam especificamente derrotadas. Então, saúdo e agradeço muito a presença de vocês aqui, mas, sobretudo, agradeço o convite para que eu esteja compondo esse debate.
eu venho falar aqui um pouco do meu olhar sobre a PEC 186, que acabou se transformando em emenda 109, esse é o tema principal, mas eu vou também dar alguns pitacos sobre a reforma administrativa e outros assuntos relacionados ao tema, porque me parece que são duas questões estratégicas que o nosso país está vivendo. A primeira, que eu afirmaria, Guida, e você tem falado isso em outras oportunidades, é que a reforma administrativa, e junto com ela a emenda, a PEC emergencial, elas não são filhas únicas de um governo que não tem agenda. Na verdade, o governo não tem agenda para melhorar os serviços públicos, para gerir a economia, para cuidar da pandemia. Aliás, todos sabemos como tem sido esse processo. Mas essas medidas, elas fazem parte de uma agenda maior, uma agenda que, na verdade, é um projeto mesmo de sociedade. Esse projeto ele vem se implantando no Brasil desde 2016, quando a presidenta Dilma é vítima de um processo de cassação ilegal. Desde 2016, então, iniciou-se uma sequência de medidas que têm sido continuadas pelo atual governo e que elas revelam um projeto político muito diferente do projeto de sociedade que a Constituição Federal garantiu. Primeiro, lá em novembro de 16, o Marcelo se lembra bem, nós tivemos o teto de gastos, que foi a PEC fiscal. Essa emenda 95 hoje, o que ela fez? Ela diz, olha, as despesas públicas terão um teto. Esse teto vai ser observado chova ou faça sol. Então, independente da demanda de saúde, independente da demanda de educação, independente da demanda de assistência, de cultura, de serviços públicos de um modo geral, de remédio, este teto vai cortar os serviços e a política. Então, foi instituído esse teto de gastos. E esse teto tirou de fora, Marcelo, curiosamente, a dívida e o serviço da dívida. Então, existe um teto para os investimentos em saúde, em geração de emprego, mas não tem teto para o pagamento da dívida. A dívida, diz o governo, é sagrada e tem que seguir sendo paga integralmente, independente de qualquer reforma estrutural. Mas eles não pararam no teto de gasto. O teto de gasto que significou concretamente muita redução de recursos para a saúde e educação. Só para você ter ideia, Guida, de 2020 para 2021, o Sistema Único de Saúde e as secretarias municipais, estaduais, o Ministério da Saúde, perdem quase 40 bilhões pelo simples mecanismo do teto de gastos. Então, é muito dinheiro que está sendo cortado da saúde, por exemplo, por causa do teto. Mas eles não pararam no teto. Eles disseram, se fizer o teto, a economia vai estabilizar, os investimentos externos vão vir e todo mundo vai ser feliz, vai ter emprego e tal. E aí, isso não aconteceu. Aí eles chegaram, então, com uma segunda agenda, que foi a reforma trabalhista. E disseram, com a reforma trabalhista, junto com o teto de gastos, nós vamos ter uma economia pulsante, vamos gerar 6 milhões de empregos. E a reforma trabalhista tirou direitos, precarizou as condições de trabalho, dificultou o acesso do trabalhador à justiça e não gerou emprego nenhum. Aí eles disseram, não, mas a reforma trabalhista ainda precisa ser completada com a reforma da Previdência. E foram lá, o Guedes querendo 1 bilhão de economia com a reforma da Previdência, foram lá, mudaram a vida de todo mundo, as pessoas agora vão ter que trabalhar mais para receber no final da vida uma aposentadoria menor. Então, junto com essas medidas, o governo diz, olha, é preciso privatizar, porque, segundo o governo, o mercado é bom, o Estado é ruim. A escola privada é boa, a escola pública é ruim. A universidade privada é boa, a universidade pública é ruim. Essa é a lógica que está por trás dessa agenda de privatização. E eles querem privatizar os serviços públicos, e a PEC 32 da reforma administrativa deixa claro isso, e também querem privatizar os ativos, as empresas públicas. Empresas nos bancos estatais como Petrobras, Eletrobras, Correios. Então, a lógica toda é uma lógica de privatização. E este ano, nós enfrentamos aqui a chamada PEC emergencial, que se transformou na emenda 109. Mas veja, Guida, essa PEC,
fiscal, o nome dela inicialmente era uma PEC da emergência fiscal. Ela era uma PEC fiscal. Ela era um desdobramento do teto de gastos. Então, lá, eles criaram o teto de gastos em 16. Agora, eles estão criando um subteto de gastos. Eles estão dizendo o seguinte, olha, não precisa bater no teto, não, para a gente começar a cortar as coisas. Basta que, no caso dos municípios, se atinja a 85% da receita ou 95% da receita, que acionam-se alguns mecanismos para cortar. Esses mecanismos são chamados de gatilhos. E esses gatilhos, a exemplo do que acontece nas armas, os gatilhos são acionados e a bala é destinada a alguma pessoa. Mas no caso da emenda constitucional 109, na PEC emergencial, o destinatário final da bala é o servidor e a servidora, porque quase todas as medidas são contra os servidores e servidoras. Então, junto com a PEC emergencial, a gente tem ainda a PEC 32, a PEC da reforma administrativa, que certamente será espaço de debate pelo mandato da vereadora, não é o nosso tema central aqui. Mas a PEC emergencial e a reforma administrativa, elas compõem essa grande agenda de redesenho do Estado brasileiro. E esse desenho novo é de um Estado mínimo, um Estado orientado para a privatização, um Estado que não compreende os direitos sociais como direitos, mas entendem que são mercadorias. Se são mercadorias, podem ser prestados pela iniciativa privada e alguém poderá certamente lucrar para isso. E para ter acesso a essa mercadoria, o bom e velho dinheiro, como sempre foi numa sociedade de orientação de mercado, de orientação capitalista, né? Mas aí, Guida, eu me pergunto às vezes, o que é emergencial? Marcelo, a PEC 186 era a PEC emergencial. A emenda é emenda emergencial. Mas o que será que é emergencial hoje? Seria, Marcelo, emergencial dinheiro e vacina? Dinheiro para vacina e vacina para os cidadãos? Porque se isso for emergencial, a PEC não é emergencial, porque ela não trata de dinheiro para vacina. O que seria emergencial hoje? Seria recursos para o SUS? Se a resposta for sim, Marcelo, a PEC não trata de recursos para o SUS. Emergencial seria uma política de defesa do emprego para garantir que as pessoas que estão empregadas hoje não sejam demitidas? Porque se for, a PEC não trata disso. Emergencial seria estimular as pequenas e médias empresas com crédito barato para que elas possam atravessar a pandemia e poder seguir gerando renda e empregos? Se a resposta for isso, Marcelo, também a PEC não trata disso. A PEC não trata do emergencial, senão do auxílio emergencial, que é, de fato, muito, 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 muito importante. E a lógica do governo foi uma lógica de chantagem, Guida. Você conhece bem como isso funciona. O governo, de maneira inadequada, muitos diriam criminosa, ele suspendeu o pagamento do auxílio emergencial em dezembro de 2020. E, ao suspender esse pagamento, ele jogou na insegurança jurídica, numa situação de fome, de miséria, 68 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial ano passado. Na primeira versão do auxílio, ele era de R$600. Na segunda versão, ele era de R$300. Mas o número total de pessoas era 68 milhões. Então, o que o governo fez? Ele suspendeu o pagamento do auxílio, gerou o caos social em janeiro, em fevereiro, em março, como nós estamos vivendo. Mas ele disse, olha, eu posso fazer o pagamento do auxílio, desde que vocês aprovem a PEC fiscal. E aí, então, ele embutiu no meio da PEC fiscal o auxílio emergencial e fez uma segunda reforma fiscal num contexto em que as pessoas estavam desesperadas para comer, desesperadas para ter algum nível de renda. Então, a PEC emergencial, ela aprova um auxílio para menos gente, 45 milhões de pessoas aproximadamente, então 23 milhões ficaram de fora do auxílio. O valor do auxílio
ele tem um valor médio de R$ 250, mas se for família com uma pessoa só, esse valor será de 150. Se for uma família com uma mãe com uma criança, por exemplo, será de 375, então oscila um pouquinho. Então, menos gente, um valor muito baixo. Não sei se você conseguiria, Marcelo, viver o mês inteiro com R$ 150. Não sei se você, Guida, conseguiria viver, você e a sua filha, viver com R$ 375, porque é isso que o governo aprovou. E esse auxílio, além de ser valor menor para menos gente, é um auxílio de apenas 4 meses. Então, eu não sei qual é a solução mágica que o governo federal está pensando, mas eu duvido, lamentavelmente duvido, que nós teremos todos vacinados em 4 meses e a economia já tiver voltada a rodar. Então, um auxílio menor para menos gente em troca de uma reforma fiscal de longo prazo. E o que é que a PEC faz, então? Eu estou caminhando para o meu encerramento inicial. A PEC 186, ela aprovou esse auxílio, só que esse auxílio, pessoal, é um pedacinho assim da PEC. E como já existe o entendimento de que quando nós estamos falando de emergência, de calamidade, é possível você editar o auxílio sem precisar de PEC. O governo poderia ter aberto um crédito extraordinário, como fez o ano passado em algumas vezes, poderia ter aberto um crédito extraordinário e pagar esse auxílio emergencial como crédito extraordinário. Nenhum órgão técnico ia se recusar a aceitar essas contas como crédito extraordinário porque sabe que era, de fato, uma calamidade, uma emergência. Não tem nada mais emergencial e calamitoso do que o Covid, a pandemia de Covid-19. Mas o governo preferiu o caminho mais difícil. Ele fez via PEC e colocou lá dentro alguns conceitos, Marcelo, que para os nossos colegas concurseiros, você também, Marcelo, acabam criando dificuldades. Então, o que está lá na PEC 186, que virou emenda 109? Traz-se o conceito de sustentabilidade da dívida. Todo mundo gosta da ideia de sustentabilidade da dívida. Acho que pensar um país equilibrado do ponto de vista fiscal, com dívida sustentável, é muito bom. Mas a PEC ela não cria mecanismos para você investir na economia, a roda da economia girar, o PIB crescer, e se o PIB cresce, a dívida proporcionalmente cai. Se eu estou crescendo aqui, a dívida vai caindo aqui. Então, eles não optam por esse caminho. É o caminho, por exemplo, que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está investindo. Fez um pacote lá de trilhões de reais, deu um auxílio emergencial de $1.400 para estimular a economia. Aqui não, ao invés deles investirem na sustentabilidade da dívida, fazendo com que o PIB crescesse e a dívida diminuísse, eles então foram para uma linha de cortar. Então, qual foi o projeto? Criou-se o conceito de sustentabilidade da dívida, uma lei complementar, e aí fiquem atentos, uma lei complementar, logo depois, vai ser editada para dizer como é que o governo vai perseguir a sustentabilidade da dívida, e essa lei complementar, então, vai dizer o que pode e o que não pode fazer. A PEC já diz que um dos temas que a lei complementar vai tratar será exatamente da redução de salário, da redução de direitos dos servidores. O outro tema é a privatização de ativos. Então, essa lei complementar ela vai apertar o torniquete aí sobre os servidores e servidoras, sobre os serviços públicos de modo geral e também sobre os ativos, né, as empresas, os bancos, os terrenos, o patrimônio público. Então, ela diz isso, lei complementar posterior. Mas enquanto não houver essa lei complementar, então a PEC, a emenda 109 agora, a emenda 109 ela cria, então, o teto de 85% e um outro teto de 95%. 85% do que, Marcos? 85% da despesa em relação à receita. Então, nós estamos, o teto de gasto está aqui em cima. Tem uma despesa que bateu 95%, tem gatilho. Tem uma outra despesa que bateu 85%, pode ter gatilho também. Então, a lógica construída é essa. E o que é que diz, então? Diz que toda vez que a receita, a despesa do município ou do estado
Isso não vale para o governo federal, como eu vou falar agora. Toda vez que a receita do município ou do estado atingir 85% das despesas, toda vez que isso acontecer, os gatilhos poderão ser acionados. O prefeito e o governador poderão acionar esses gatilhos. Ou seja, os servidores ficarão aí na mão dos prefeitos, literalmente. Toda vez que o gatilho atingir 95%, né, que a despesa atingir 95% da receita, o gatilho não deixa mais de ser uma faculdade. Eles passam a ser praticamente uma obrigação. Aí alguém pode falar, mas Marcos, lá está dizendo que os prefeitos e governadores poderão. É verdade que os governadores poderão, mas se eles não fizerem, a própria PEC prevê que a União, o governo federal, deixa de dar garantias e avais para esse município, e esse município não poderá mais fazer contratação de créditos, por exemplo, que é uma fonte de receita fundamental para o município. Então, é um poder-dever, né? O prefeito e o governador ficarão impedidos de fazer contratação de crédito, às vezes tem crédito barato para resolver algum problema do município, e para fazer isso, eles, na prática, deverão implantar o gatilho. Então, a lógica construída a despesa atingiu 85%, os prefeitos poderão acionar os gatilhos. Quando atingiu 95%, eles deverão acionar o gatilho. Se eles não fizerem, eles podem não fazer, mas se eles não fizerem, o governo federal deixa de dar garantia e aval para o financiamento dos municípios. Então, vejam que interessante. Além disso, a PEC ela descreve quais são esses gatilhos. E veja que interessante, Guida. Os gatilhos são gatilhos que quase todos caem no coro do servidor ou dos concurseiros aqui. Porque os gatilhos, eles significam o congelamento geral de salários, de benefícios e de auxílios, enquanto a situação estiver ali na fase crítica, o congelamento geral de salários. Fica proibido a criação de cargos, contratação de pessoas, alteração da estrutura quando ocorre aumento de despesa. Fica vedada a realização de concurso público. E aqui, Marcelo, é importante, fica vedada a realização de concurso público para cargos novos. Se houver vacância, né, se os cargos estiverem vagos, não é impeditivo. Então, tem prefeito que vai pressionar e falar, não, eu não posso fazer concurso. Mas se houver cargo vago, aí é possível que haja o concurso público. Também fica proibido a criação de despesa obrigatória. Então, de repente, tem lá, na área de educação infantil, aqui, que é onde a Guida milita, de repente, se discute no âmbito da prefeitura de que é fundamental criar uma rubrica orçamentária para atender uma demanda lá, aleatoriamente aqui, falando do exame do pezinho. Lá em Campinas, nesse meu exemplo, não teria. Mesmo se o prefeito cortar gastos de outra área, ele pode cortar 50% dos gastos públicos em outra área, a PEC, então, impede que ele crie nova despesa obrigatória. Ela impede também a criação de refis e de parcelamento de dívidas durante esse período em que o município estiver engatilhado, e ela também veda a criação de benefícios tributários, né? Agora, veja, Guida, o governo diz, vamos reduzir os benefícios tributários. Eu, particularmente, acho isso fundamental. Mas o governo, já na PEC, ele tirou metade dos setores que são contemplados com benefício tributário. E aquilo que ficou, na verdade, não ficou, porque o governo vai elaborar um plano, vai mandar para o parlamento, e o parlamento vai decidir se corta ou não. Imagina a pressão dos setores que serão cortados dos benefícios tributários. Esse plano não vai sair nunca. Mas o governo poderia, por exemplo, Marcelo, já agora ter retirado o benefício tributário que ocorre nos lucros e dividendos, por exemplo. Muitos empresários, 100% dos empresários sacam dinheiro das suas empresas por meio de lucros e dividendos e não pagam R$1 de imposto de renda. Não pagam nada. Então, se você tiver na sua casa um servidor público que ganha R$10 mil
ele vai pagar imposto de renda sobre esses R$10.000. Mas se de repente a sua esposa, o seu marido, lá na mesma casa, tiver um pequeno negócio e ele tirar todo mês da empresa R$100.000, ele não vai pagar nenhum real sobre esses R$100.000. Isso é o que nós chamamos de lucros de dividendo. Faz parte da agenda de tributar as fortunas. O governo poderia ter feito isso agora, mas não fez. Ele preferiu cortar no lombo dos servidores e servidoras. Eu encerro aqui, Guida, dizendo que vários estados estão engatilhados. O governo federal ainda não está engatilhado. Para o governo federal, o gatilho é o de 95%, mas o governo federal não está engatilhado. Ele poderá estar engatilhado em 2024, 2025, porque a previsão é que a receita se estagne ou diminua e a receita vá crescendo. Mas Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Goiás, São Paulo, DF, Sergipe, Acre, Amazonas, Bahia, Tocantins, Maranhão, Paraná, Pará, Ceará, Santa Catarina e Paraíba, todos esses os gatilhos já são acionáveis porque supera 85% ou 95%. E aí, no caso de Campinas, Guida, seria muito importante você levantar essa informação se ela já não estiver disponível, via requerimento de informação, via LAI, mas considerando, então, as regras da emenda 109 para avaliar como está a relação de receita e despesa aí em Campinas, porque a depender do que for, de como tiver, isso vai ser apurado por município, por estado e por governo federal, a depender de como tiver, os servidores e servidoras já podem ser surpreendidos a partir de agora com alguma coisa nesse tema. Eu encerro por aqui, tem mais algumas coisas que eu quero falar, mas eu reservo para o debate. Muito obrigado, Guida. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigada mesmo. Uma fala esclarecedora aqui que traz bastante elementos para a gente pensar, né, e organizar a luta, né, porque a gente é daqueles que sabe que quem sabe mais luta melhor. Então, a partir das suas informações, a gente pode ter condições de organizar melhor a nossa luta. Obrigada mesmo. Agora eu vou passar então a fala para o Marcelo Santos, seja bem-vindo. Você pode fazer uso da palavra aí. Bom dia, Guida Calixto, bom dia, Marco Rogério. É um prazer enorme estar aqui nesse debate importante, né, depois de muitos ataques aos servidores públicos, ao concurso público, principalmente pela direita, né, dos liberais, muitos defendendo interesse de banqueiros, defendendo interesse de tal do mercado, dos ricos milionários desse tal mercado, mas nunca defendendo interesse dos servidores públicos, né? Então, assim, quando me perguntaram o tema importante para isso, eu falei logo, a importância do servidor público na pandemia do Covid-19. Primeiro, vamos ver os servidores públicos da Caixa Econômica Federal, que foram importantes para lutar pela desigualdade social no Brasil, né? Tendo um auxílio total nesse auxílio emergencial para o povo pobre, miserável, que infelizmente foi abandonado nesse momento, mas que os servidores públicos da Caixa Econômica Federal não podem fazer nada. E segundo, vamos partir para os servidores públicos da área da saúde, né, que nem nesse momento de luta, se não fosse eles, provavelmente a morte de pessoas com Covid no Brasil seria mais de 1 milhão. Mas graças aos servidores públicos da área da saúde, infelizmente chegou a 300 mil, que não deveria, por falta de vacina. Mas se não fosse eles, ia acontecer mais mortes. Nem os servidores públicos da área da saúde foi levado em consideração nessa votação na PEC 186, né? E, inclusive, muitos deputados federais, senadores que foram eleitos pela base da polícia, né, também não protegeram eles nesse momento. Em Brasília, por exemplo, tem 9 sargentos da Polícia Militar que foram vítimas de Covid-19, né? E tem vários guardas municipais e vários guardas policiais do Brasil que morreram de Covid e nem isso foi levado em consideração. Tanto que, a respeito da vacina, nem colocaram eles como prioridade. Então, para você ver que nem eles estão sendo protegidos pela própria
base de deputados e senadores da bala, né, que tanto defende, diz que defende, mas não defende. E essa PEC 786 só foi um motivo para atacar mais os servidores públicos e o concurso público, né? Depois vai vir a outra bomba, que é a reforma administrativa, infelizmente. E assim, nós estamos passando uma fase que está sendo triste, tanto com essa pandemia do Covid-19, que estão usando como forma de fazer com que os servidores não tenham mais nenhum tipo de benefício, nenhum direito, que o concurso seja destruído. Essa é a situação que está. Então, é que nem o ministro do Meio Ambiente falou, vamos passar a boiada. Eles estão passando a boiada atacando os servidores públicos, estão aproveitando essa pandemia do Covid-19. Quase, inclusive tinha um projeto nessa PEC 186 que diminuía o salário dos servidores públicos em 25%. Por um milagre não aconteceu, se não for pela pressão dos servidores públicos, né? Mas, assim, para quem está estudando para concurso público, nós estamos passando por um momento triste, porque o futuro está incerto. Não sabemos se vai ter concurso na área federal. Vi uma matéria falando que o relator da reforma administrativa, a intenção dele é acabar com o concurso público. Então, o que vai acontecer? Vai entrar pessoas não preparadas. Então, essa PEC 186 é só mais um passador de boiada para atacar os servidores públicos e o concurso público. É uma pena, porque muitos servidores públicos na área da saúde não ganham um salário milionário, não ganham um salário tão alto como alguns procuradores, juízes de direito, alguns cargos mais altos, né? Então, infelizmente, nem isso levaram em consideração. Inclusive, alguns estão morrendo por causa do Covid-19. É muito triste. Meu psicológico, eu procuro sempre trabalhar, porque é um momento, tanto da pandemia como de um ataque, faz a gente assim ficar meio desanimado, não sabe o que vai acontecer. E uma coisa interessante que eu comentei antes aqui com vocês é que isso é uma matéria que me chamou a atenção em 2019. Logo destacado assim, os banqueiros querem mais. Aí quando eu fui ver lá que os banqueiros querem do Banco Itaú, BTG Pactual e alguns bancos, ver a demissão dos servidores públicos, né, redução do salário e redução de benefícios. Na cabeça deles, eles entendem que o servidor público é o principal responsável pelo rombo nos cofres públicos. Mas não é. O principal problema do Brasil é a corrupção, né? E grande maioria não é causada pelos servidores públicos. Então, assim, é uma coisa que quero entender o porquê banqueiro quer tanto acabar com os servidores públicos, tanto que eles pressionam os deputados, senadores da direita, e eles estão conseguindo. O porquê disso? Porque quanto menos servidor público, menos o povo pobre vai ter acesso ao serviço público. Então, o que acontece? É uma coisa que eu queria entender. Então, essa reforma administrativa e essa PEC 186 é só uma maneira de atacar os servidores públicos. Essa que é a verdade. Não é a intenção de melhorar o serviço público. Não era o momento para fazer isso, porque nesse momento era o momento para valorizar os servidores públicos, mas mesmo assim os servidores públicos são atacados. Inclusive, tem um senador aí, que eu esqueci o nome, eu acho que ele é do Espírito Santo, é um policial, inclusive está rolando entre os grupos do WhatsApp, que ele atacou os servidores públicos da área de saúde por causa de alguns estão aplicando a vacina de forma incorreta, né? Mas, assim, é aquela coisa, a gente não pode generalizar, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de atacar os servidores públicos da área de saúde por causa de um, porque são milhares. Então, assim, então a gente está sendo atacado por todos os lados, mídia, televisão, pedindo reforma administrativa, pedindo PEC 186, achando que isso vai, por exemplo, melhorar a economia no Brasil. Só que uma coisa é importante, os servidores públicos são 40% dos consumidores no Brasil. Então, assim, se diminuir para eles, provavelmente não vai gerar economia, porque não vai ter o poder de consumo no comércio, na sua região, no shoppings, na alimentação. Então, assim, são pessoas que têm 40% do consumo no Brasil. Então, isso é importante. E outra coisa importante, diminuir a PEC 786 atacou até quem está
por exemplo, sendo mais vítimas da Covid-19. Em São Paulo, os que estão mais morrendo na área da segurança pública são os policiais penais. Por exemplo, já estamos a 57 policiais mortos pela Covid-19. E outra coisa, eu todo dia estou vendo, em média, 5 mortes de professores numa página que fala dos professores no Brasil. Então, assim, essa volta às aulas, ela foi responsável pela morte dos professores. E está sendo pressionada pelos pais, pelas mães, que não estão levando em consideração a vida dos professores. Estão levando em consideração só a forma que eles não querem cuidar dos filhos, né? E os professores também não foi valorizado nessa PEC 186. Esqueceram eles totalmente. Então, assim, servidores que estão sendo importantes na luta contra o Covid-19 não foram poupados nessa 186, que são os policiais, professores, os servidores públicos da área da saúde. Esses, infelizmente, são os que são mais atacados. Agora, quem, por exemplo, recebe salários acima do teto, né, que já sabemos, esses não vão ser afetados. Infelizmente, vai chegar ao ponto que a inflação vai estar tão alta que o salário de todos esses servidores estarão defasados. E aí, o que vai acontecer? Pessoas não vão querer prestar concurso para essa área, né? Então não vai atrair talentos, porque não é só a iniciativa privada que precisa de talento. O serviço público também precisa, né? Por isso que é importante o concurso público, ele escolhe os melhores. Mas, infelizmente, parece que tanto a PEC 186 como a reforma administrativa, a intenção é desestimular essas pessoas. Dá a entender que, por exemplo, é ir para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada também não tá bom. Então, as pessoas querem partir para a iniciativa pública com a intenção de algo melhor, mas a intenção que eu estou vendo é que eles estão querendo destruir isso também. Parece que o pobre, a classe média, parece que a intenção é fazer com que a classe média e o pobre não tenha nem crescimento, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. Essa é a minha visão, e essa é a visão que muitos estão tendo. Então, assim, é um momento triste, né? Mesmo com a importância dos servidores públicos sendo mostrada com servidores públicos da Caixa Econômica, servidores públicos da área da saúde, área policial, não é levado em consideração. Então, o que acontece? Infelizmente, muitos deles da área da direita estão aproveitando para passar a boiada para destruir o serviço público e o concurso público. Então, essa é a minha visão e essa é a visão de muitos concurseiros. Infelizmente, chega ao ponto que a gente não está nem conseguindo estudar direito, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o serviço público se continuar desse jeito, com vários ataques de projetos de lei que só servem para destruir o serviço público. Então, é um momento triste. Espero que, assim, os deputados, senadores da área esquerda, da oposição, lute bravamente para que isso não aconteça, porque a visão que nós estamos tendo é negativo e é triste. Então, espero que a luta seja forte, porque nesse momento está complicado. Aí eu encerro, né, minhas palavras falando assim que é importante o serviço público, porque é a única maneira de o povo brasileiro da classe média ou pobre ter um serviço digno na área da saúde, na área da segurança pública, né, na área da educação. Só que, infelizmente, essas áreas são as que são menos valorizadas, né, no serviço público pela política da direita, que só vê o interesse do mercado, né, dos ricos e milionários, e de até banco. Eu não sei o porquê banco tem tanto interesse em destruir o serviço público. Se vocês colocar no Google a matéria, colocar o título, os banqueiros querem mais, vocês vão ver lá quem está lá. O Banco Itaú, o BTG Pactual, esses bancos que querem a destruição do serviço público. Eu não estou falando nenhuma mentira, é só colocar no Google. Então é triste ver essa situação. Então espero que o PT, junto com o PSOL, junto com a Rede,
lute bravamente no Congresso Nacional para que isso não aconteça. Infelizmente, o número de deputados liberais, deputados que são contra o serviço público é muito grande no Congresso Nacional e não conseguiram derrotar a PEC 186. Então, eu espero que mude isso, porque nós concurseiros estamos chegando numa situação que chega a desanimar e a motivação até cai por causa disso. Então, fica até complicado estudar, entendeu? Então, eu agradeço essas palavras, né, o convite, e vamos para frente que com a luta do PT e quem sabe o Lula ganhando, a gente começa a mudar essas coisas em 2022 e vamos ter um futuro de bastante concurso público, que nem foi na época do Lula, tanto que o TRT de São Paulo nomeou 3 mil analistas na época, mais de 2 mil, então vamos mudar essa coisa aí, porque está muito triste e complicado. É isso aí, Marcelo, obrigada. Essa luta, a luta dos serviços públicos é uma luta de todo mundo, né? Como você mesmo disse, né? Se tem de um lado quem é o servidor público que presta serviço público, tem uma população que necessita desses serviços públicos, precisa de um Estado forte, um Estado que venha prestar serviços públicos, principalmente nesse período da pandemia. Gostaria de fazer alguns elementos aqui para o nosso debate. Por exemplo, quando o Marcos falou, né, sobre essa questão que na cabeça do governo, né, vou dizer assim, né, e passa uma ideia de que o que é público é ruim, né, e o que é privado é bom, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que nos governos hoje, e aí eu incluo aqui o governo municipal e o governo do Estado de São Paulo, né, eu incluo nisso, né, porque, na verdade, muitas vezes podem ter divergências, mas são divergências, né, meramente, assim, talvez do manejo da pandemia, mas o programa que está sendo implementado no país é ratificado por esses governos aqui, tanto no município como no Estado de São Paulo. E aí é isso, a gente tem os administradores públicos, né, que são contra o que é público, são contra os serviços públicos, contra o Estado. Então, e aí vem sempre priorizando os interesses privados, né? E é o clássico movimento, né, de desmontar todo o serviço público, de precarizar, ou seja, não faz contratação, não investe em equipamentos públicos, não investe nas condições de trabalho para atender a população, e aí depois quer justificar isso com a terceirização, com a privatização. Então, emite esse som do que é público é ruim, né? Do que serviço público não presta, então ele precariza... O que está acontecendo com os Correios. Depois... Exatamente. E aí, falando um pouco sobre essa situação agora da pandemia, em 2020 o governo federal ele apresentou a lei complementar 173, que é uma lei que fala de socorro aos estados e municípios, né, no período da pandemia, e que isso atingiu muito, principalmente aqui em Campinas, os servidores municipais aqui. Porque nessa lei, né, na 173, ele coloca limitações ali, coloca algumas proibições que, enfim, mas a gente pode debater que isso é muito questionável, mas, por exemplo, ali ele coloca que não pode haver concurso público, não pode haver discussão de campanha salarial, aumento salarial para servidores públicos, né? Aqui, o prefeito da cidade aproveitou a lei 173, né? E além de não ter campanha salarial, né, não ter concurso público, ele também foi e suspendeu direitos constitucionais e estatutários, né, direitos federais aí dentro do Estatuto Federal do Servidor, que é aqueles benefícios quinquênio, sexta parte, anuênio e tal. Ele congelou tudo, gente, né? Nesse período até 2021, até 31 de dezembro de 2021, não vai poder nenhum servidor público progredir na carreira, então não tem discussão de progressão, não tem campanha salarial, não tem os benefícios federais constitucionalmente garantidos lá, não tem nada, parou tudo. E, ao mesmo tempo, aqui em Campinas, aumentou a contribuição previdenciária dos servidores aqui, que saiu de 11% e foi para 14%. Ou seja, servidor público de Campinas foi uma categoria que teve uma redução salarial, porque além de não ter nenhuma dessas, está tudo congelado, ainda teve essa redução. E quando eu falo isso, assim, às vezes pode até ser, né, um
uma discussão basista que eu não levo isso, mas assim, eu estou muito preocupada com esses servidores que estão atendendo a população, né? São servidores que, eu estou falando do técnico de enfermagem, estou falando do auxiliar de enfermagem, estou falando da servente da escola, eu estou falando do setor de limpeza do hospital, eu estou falando desses servidores públicos, né? Eu estou falando da monitora, e são categorias, né, que, pelo menos aqui em Campinas, o salário não é mais que 3 salários mínimos. Então, assim, são esses que estão sendo muito, muito atingidos. E aí a gente vê, acho que o Marcos vai poder ajudar a gente bastante nisso, como que no Brasil, que está instalado hoje, né, nos poderes executivos, grupos que vieram assim com um programa muito claro, um programa muito efetivo de desmonte mesmo a partir dos direitos que nós conquistamos na Constituição Federal. Assim, são emendas constitucionais que são aprovadas a toque de caixa de uma hora para outra, né? No período da pandemia, período onde o servidor público da saúde está atendendo a população e está morrendo. Servidor público que está... É isso, além da gente não ter um governo federal que consegue controlar, não é que ele conseguir ele consegue, ele não faz porque ele não quer, né? Que não tem um programa organizado para atender a população nesse período da pandemia, para evitar, né, que mais pessoas sejam vitimadas pela Covid, como a gente está vendo, esse genocídio brasileiro que está acontecendo, ele ainda vai e avança no seu projeto de desmonte do Estado, de implementação do Estado mínimo. Então, essa luta, viu, Marcelo, só para pegar um gancho na sua fala final, e eu já vou passar para o Marcos, não é uma luta que só os senadores, só os deputados, só quem está ocupando o parlamento vai ter que fazer, não. Nós vamos ter que ter um levante, né? Os trabalhadores desse país tem que romper com o projeto do governo Bolsonaro. Tem que romper, porque senão daqui a pouco... Eu até estava lembrando um card que veio nas minhas lembranças do Facebook, de uma roda de conversa que eu fiz em 2020, falando assim, ou a gente rompe com esse governo, com o governo Bolsonaro, ou a gente acaba com esse governo Bolsonaro, ou esse governo vai acabar com o Estado brasileiro. E é isso que a gente está se confirmando hoje com a ajuda da pandemia, a partir de que ele é um governo aliado aí do vírus. Então, agradecer aí, gostaria de passar a palavra, deixa eu ver se chegou alguma questão, eu acho que não chegou nenhuma questão ainda para mim. Deixa eu ver aqui, acho que não chegou nenhuma questão aqui para mim. Se chegar, eu passo. Se você puder fazer aí a fala aí, retomar aí, Marcos, é com você. A primeira coisa que eu gostaria de falar, Guida, ao Marcelo e a todos os concurseiros e concurseiras que nos assistem não desista. É isso que eles querem. Não desista, levante a cabeça, se prepare, estude, porque essa situação não é uma situação permanente, né? A gente sempre acha que é o fim, mas na verdade nunca é o fim. Tem até um professor famoso aí de todo mundo que diz que há um movimento dialético, né? A dialética ela está presente na nossa existência. O Marx falava isso. E é isso. Nós estamos vivendo um momento em que uma agenda conservadora é hegemônica hoje no país, inclusive no Congresso. Essa agenda envolve segmentos do militarismo, não todos, segmentos do empresariado também, não todos, quase todos os setores financeiros, enfim, essa agenda conservadora ela tem se colocado, né, desde 2016, e é porque essa agenda conservadora não avançava que provavelmente a então presidente foi derrubada. É porque não havia possibilidade de privatizar a Petrobras, reformar a CLT, de reformar a Previdência desse jeito, que a presidente foi derrubada. E eu entendo, Marcelo, que está se construindo uma arquitetura jurídica para garantir que os títulos da dívida pública eles sejam sempre pagáveis, sempre líquidos. Então, daí o interesse do setor financeiro, né, muito presente. Mas é uma ingenuidade nossa
a gente achar que só os banqueiros ganham com os títulos da dívida pública. Na verdade, a economia brasileira ela se financiarizou de tal maneira que hoje, mesmo quem está na produção, produzindo produtos, veículos e tal, ela também detém títulos da dívida pública. Então, o cara que está lá se ferrando com uma política de inexistência de renda circulando na economia e ele não consegue vender seus produtos, mas ele também tem lá uma carteirinha de títulos e com essa engenharia que está sendo construída, ele vai ter o retorno, a rentabilidade por parte desses títulos, né? Eu sempre brinco, quem acha que a Globo ganha dinheiro apenas com comerciais, merchandising, horário de futebol, novela, se engana, é muito ingênuo, né? Eu não sei quantos, mas talvez metade da receita da Globo mensal vem da especulação dos ativos, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa clareza e é provável que no gabinete da Guida ela conheça, ou algumas pessoas lá conheçam pessoas que também detêm títulos públicos. O Tesouro Direto, principalmente nos servidores públicos, quem ganha pouco, ganha menos, acaba usando salário para sobreviver, mas muita gente acaba sobrando um dinheirinho, ao invés de fazer poupança, botar na poupança, como o trabalhador mais pobre acaba fazendo, prefere um investimento que sejam investimentos que tenham mais retorno. E aí, investimentos são os títulos da dívida pública, o Tesouro Direto principalmente. Ou seja, nós estamos falando de uma engrenagem, de um processo muito complexo que torna essa agenda da dívida, digamos assim, né, a defesa de uma política de rigidez da dívida, uma agenda que realmente transcende ao interesse do banco A ou do banco B. De repente, você vai perceber que tem um servidor público ali defendendo essa política e você nem vai saber por quê, mas, na verdade, se você olhar o imposto de renda dele, ele tem lá uma carteira de investimentos em títulos públicos. Então, é, de fato, um processo muito complexo. A Guida mencionou bem a questão da Lei Complementar 173. O que a PEC faz, no final das contas, né, Guida? A PEC ela estende a Lei Complementar 173 para todo sempre. Ela diz, a Lei Complementar 173, que impede concurso, alteração na carreira, que impede aumento, congelamento geral de benefícios e tudo mais, que na verdade, estagna a carreira de servidor público. Essa Lei Complementar 173 ela foi aprovada para a pandemia. Então, diz ela lá, ela vale em 2020 e vale até dezembro de 2021. Depois ela acaba, a vida volta a ser o que ela era. O que a PEC 186 fez? Ela disse, não vai acabar de 2021. Se a receita estiver lá desequilibrada, vai ser uma questão permanente, uma questão constante. Então, é provável que muitos prefeitos, quando terminar a vigência da Lei Complementar 173, vai dizer para os sindicatos, olha, sindicato, eu até gostaria, mas como tem o teto de 85% e o município está acima de 85%, então eu vou manter congelados os salários, vou manter, e ele vai ter uma proteção jurídica para fazer isso. E aí os sindicatos e nós, advogados trabalhistas, vamos ter que enfrentar esse desafio. Eu, aqui no escritório, Marcelo, Guida, nós somos um escritório especializado em direito do servidor e direito dos trabalhadores. E nós temos um sócio, que inclusive é de Campinas, tem um grande escritório aí em Campinas e em São Paulo, que é o Vinícius Cascone, e ele é nosso sócio aqui também. Então, nós estamos acompanhando, miúdo a miúdo, as negociações, seja para garantir a manutenção das convenções dos acordos coletivos que já tinham sido conquistados, seja para garantir mínimos direitos. Porque a reforma trabalhista, ela enfraqueceu os sindicatos e ela disse o seguinte, todas aquelas negociações que os trabalhadores conquistaram ao longo da vida, que são as negociações coletivas, elas só valem por um ano, podendo prorrogado por mais um. Depois desse período, cai todos os direitos, e aí tem que começar a negociação do zero. Então, a reforma trabalhista, ela enfraqueceu os sindicatos, tirou os recursos, o oxigênio dos sindicatos, e ao mesmo tempo diz o seguinte, as normas coletivas, elas não vão se prorrogar no tempo.
tem até um nome bonito para isso, chama ultratividade. Não vai ter mais ultratividade. A convenção não vai valer mais por mais 1 ano, 2 anos, enquanto fecha a outra negociação. Passou aquele período, ela cai. A negociação começa do zero. E aí os trabalhadores, de repente, perguntam para o sindicato: mas e a cesta básica que eu ganhava? E o adicional noturno que eu ganhava um valor um pouquinho maior? E os outros direitos? E acabam, muitas vezes, não compreendendo e responsabilizando o próprio advogado, o próprio escritório, o próprio sindicato, porque a negociação não avançou. Mas essa negociação faz parte de um projeto que, com a reforma trabalhista, retirou direitos, enfraqueceu os sindicatos e deixou a situação do trabalhador muito mais vulnerável. Na reforma previdenciária, a mesma coisa, por aí vai. Mas é importante, Guida, a gente reconhecer as derrotas do movimento sindical, mas a gente não pode não compreender também as vitórias, né? Porque a PEC 186, apesar de ter sido a toque de caixa, os servidores, quando prestaram atenção nela, já viram que a situação estava crítica, mas neste processo de luta e de resistência dos servidores, dos sindicatos, dos parlamentares, e foram parlamentares de esquerda, mas não só os de esquerda, teve parlamentares de centro, parlamentares até conservadores, que acabaram se somando a gente nessa cruzada. Minoria, infelizmente, mas tivemos. Então, a luta realmente, como disse a Guida, é de todo mundo, do servidor e do usuário do serviço público, do sindicato e também do parlamentar. E aí, todos os parlamentares que nós tivemos contato. Inclusive, um parlamentar aqui de São Paulo, que lamentavelmente morreu na pandemia, né, o senador Major Olímpio, ele teve uma participação importante em alguns temas que saíram da PEC, e é isso que eu vou mencionar. Então, ele, só para dar um exemplo de um parlamentar muito conservador, pelo menos a agenda dele é muito conservador, que foi um aliado em alguns temas da reforma da PEC 186. Então, por exemplo, nós tiramos, Marcelo, da PEC 186, e aí os movimentos e os parlamentares foram importantíssimos nisso, nós tiramos uma previsão que acabava com o piso da saúde e da educação. Imagina, Guida, você que é militante da área de educação, se os municípios não tiverem a obrigação de gastar um mínimo em educação, o que é que vai acontecer com as escolas? Até porque a educação não dá voto, né? Você investe agora e você colhe lá no final. Então, derrubamos isso no processo. Vocês derrubaram isso no processo. E isso foi uma vitória que deve ser registrada. Caiu, por exemplo, tinha uma previsão lá que acabava com todos os fundos setoriais na área de cultura, de educação, criança e adolescente, direitos humanos, e esses fundos são importantes para financiar políticas setoriais. E saiu da PEC também, graças à luta. Caiu, por exemplo, Marcelo, a previsão de que estava autorizado, toda vez que a conta ficasse, digamos assim, crítica, estava autorizado lá que houvesse suspensão na promoção e na progressão da carreira. Imagina, a lógica era assim, Guida, se as contas estiverem no vermelho, eu suspendo a promoção e progressão na carreira. Quando a conta deixar de sair do vermelho, não é que eu retomo lá de trás e dou a progressão. Começa a contagem do zero. Então, se ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa ficaria impedida, ela entraria como professora num determinado nível e ela ficaria congelada ali, ela não subiria na carreira dela. Então, esse é um ataque. E aí, derrubamos da PEC. E caiu também a possibilidade de redução de jornada e de salário em até 25%. Estava previsto lá para reduzir jornada e salário em até 25%. Redução de salário é um desastre na vida do servidor. Redução de jornada é um desastre na vida do povo. Porque redução de jornada é redução de serviço, né? Não tem professor sobrando, servidor do INSS sobrando. A situação é uma situação realmente muito difícil. Então, tivemos muitas pequenas vitórias dentro deste processo. E eu relato essas vitórias para estimular as pessoas a participarem dos debates sobre a PEC 32, que trata da reforma administrativa.
a PEC é muito ruim. A PEC, ela realmente representa um desmonte da ideia de serviço público que nós conquistamos na Constituição de 88. Ela é muito ruim. Ela precariza serviços, ela acaba com a estabilidade. Para 99,9% dos cargos. Ela permite, por várias maneiras, contratar gente sem concurso público, ainda que ela mantenha a previsão lá de concurso público, são tantas as portas que ela abre via OS, via contrato de gestão, via privatização de equipamentos, que o concurso público, via contratos temporários, que o concurso público passa a ser uma coisa que vai ficando cada vez mais rara. Então, agora, isso está dado? Não. Isso é a proposta inicial do governo. O governo queria colocar capitalização no lugar da previdência que nós temos, que é um modelo chileno. Foi derrotado. O governo queria reduzir 25 anos de jornada e salário. Foi derrotado. Infelizmente, Guida, na PEC 32 também há uma previsão de redução de jornada e de salário. Tem que derrotar na PEC 32 também. Então, assim, meu ponto central é a luta faz a lei. E é importante que nesse processo de luta, se de um lado tem os banqueiros, de outro lado tem os bancários e os consumidores. Se de um lado tem os empresários, do outro lado pode ter os trabalhadores. Então, o desafio é construir uma agenda que eleva o nível de informação sobre as pessoas, estimule elas a se informarem, a participarem, a debaterem esses assuntos. Inclusive, Marcos Rogério, permita falar uma coisa para ele. Marcos Rogério, eu achei interessante você participar do grupo Diga Não à Reforma Administrativa, porque eu estou vendo que você tem muito, você leva mais para o assunto jurídico, isso é importante para orientar muitos. É um grupo que tem mais de 39 mil membros, então assim, é muito importante, acho que a sua participação. Depois você procura lá no Facebook, acho que a sua participação seria importante. Legal, Marcelo. Marcelo, inclusive, Guida, está aproveitando, fazendo um comercial, vários mandatos, vereadores, vereadoras, vários sindicatos de base têm feito convites para a gente participar de discussões sobre esses assuntos. E nós não conseguimos tempo para estar em todos os lugares. Então, por sugestão de um dirigente sindical, nós fizemos uma série chamada Conheça a Reforma Administrativa. Ela é específica sobre a PEC 32. Então, em 10 vídeos, nós apresentamos de forma sintética os principais temas. Então, por exemplo, o princípio da subsidiariedade, que é muito sério, nós temos um vídeo sobre ele. Tem lá a história do fim da estabilidade, nós temos um vídeo sobre ele. Então, eu não sei, Guida, depois se eu mandar para você, se você puder compartilhar aí, acho que é legal porque não tem objetivo senão o de elevar mesmo o nível de informação sobre o tema. Marcelo, vou te mandar também, tá bom? Manda sim. É muito importante, porque, olha, esses pontos que você apresentou, Marcos, de pontos de vitória, são pontos importantíssimos, inclusive para a gente poder manter o ânimo aí da tropa elevado, porque é isso, a gente fica nesse processo, né, de derrota, 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 mas também a organização, a luta fizeram, né, várias, que a gente conquistasse algumas vitórias aí. A exemplo do que foi a própria discussão do Fundeb, né, ou seja, a gente estava ali com a faca no pescoço e teve uma organização dos profissionais da educação a nível nacional e a gente impôs, né, uma derrota aí ao governo federal que queria desmontar o fundo, né, do Fundeb. Eu achei bastante importante essas informações. Eu quero, inclusive, fazer um informativo sobre isso, porque muita gente não sabe disso, né? Muita gente está achando que, olha, acabou, vamos para casa, vamos pendurar a chuteira, e não, a gente vai continuar na luta aí, né? Bom, eu acho que a gente precisa caminhar aí para... Você quer fazer alguma fala agora, Marcelo, da fala do Marcos, ou já ia caminhar para o encerramento? Aí eu abri a fala para vocês fazerem as considerações finais.
O que eu tenho que falar para ele é para ele participar do grupo Diga Não à Reforma Administrativa, que ele estou vendo que ele conhece muito assunto jurídico, né? E acho que é importante a participação dele, porque tem muita gente lá que é mal orientada, né? Apesar de ter um grupo de 39 mil membros, acho que partindo mais para o lado jurídico, o que o concurseiro vai perder se for aprovado, o que o servidor vai perder, eu acho que é importante a participação dele. Ele disse que tem bastante coisa interessante para compartilhar, então a participação dele seria importante para orientar quem ainda não acordou ou quem ainda não conhece mais a fundo o que está por trás dessas PECs 186, reforma administrativa. Então eu convido ele a participar. Você procura lá, Diga Não à Reforma Administrativa, que você vai ver muita gente, né, importante lá. Inclusive muita gente que virou a casaca lá, depois dessa passada de boiada aí de atacar o servidor por concurso público, que está indo para o lado de lá, que é o lado da esquerda, lá da defesa do serviço público, né? Inclusive bolsonaristas, né? E estão partindo para o lado de lá. Então eu achei importante sua participação para orientar mais o pessoal. Do nosso lado, né, Eduardo? Nosso lado, nosso lado. Ai, bacana. Bom, então a gente vai caminhando aqui para as questões, ou para a finalização, né? Lembrando que esse debate fica gravado, então assim que o pessoal da TV me mandar a gravação, eu posso compartilhar com vocês e compartilhar também com quem, né, não conseguiu assistir, aí eu compartilho. Vou aproveitar também essa solicitação aí essa ideia aí do Marcos, da gente compartilhar os vídeos, né, sobre entenda a reforma administrativa, o que a gente ganha, o que a gente perde, que ganhar na reforma administrativa é zero, né, o que a gente perde com ela, e que seja um incentivo aí importante para as nossas lutas, né, para orientar as nossas lutas. Espero em breve também que a gente possa organizar um debate sobre a PEC 32, que é a reforma administrativa. E eu quero agradecer, então, principalmente a participação de vocês. Se vocês quiserem fazer uma fala aí de encerramento, as considerações finais, fiquem à vontade. Você quer falar, Marcelo? Bom, eu vou encerrar. Eu vou primeiro agradecer pelo convite da Guida Calixto, que está representando bem os servidores públicos aqui de Campinas, né? Fico muito orgulhoso de ter votado em você, feito campanha, porque você é uma pessoa que defende bastante serviço público e tem experiência em serviço público, está há mais de 20 anos, né? E agradecer o Marcos Rogério. Eu não conhecia, sou formado em Direito, né? Não sabia da sua existência, é uma ignorância minha. Mas agora eu estou, graças a Deus, graças a esse assunto eu estou conhecendo, né? Espero um dia ter contato pessoal depois da pandemia melhorar, né? E volto a convidá-lo a participar do grupo Diga Não à Reforma Administrativa. Acho que a sua participação será muito importante. A Guida Calixto está lá, né? E espero que o PT continue nessa luta de defender o serviço público, né, e os servidores públicos, porque estão num momento muito difícil, né, que o ataque está vindo de todos os lados, né, até de banco, né, enfim, você já explicou o porquê. Mas eu espero que vocês continuem defendendo os servidores públicos e o concurso público, e que em 2022 vai ser importante até para a mudança, né, do governo federal, para vir um governo federal que esteja do nosso lado, não nos atacando 24 horas por dia, entendeu? Muito obrigado pelo convite. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Marcos, vamos lá? Só quero saudar, Guida, você, cumprimentar o Marcelo. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Guida, você é uma vereadora que eu chamo de vereadora necessária, né? Tem gente que é boa, tem gente que é importante, que faz luta, mas tem gente que faz tudo isso e se torna tão imprescindível nos espaços que eu classifico como aquele parlamentar necessário, porque faz a diferença realmente na discussão. Então, eu saúdo você, toda a sua equipe, na pessoa do Leandro, que me transmitiu o convite, e nós aqui da liderança do PT no Senado, o meu escritório, o Marcos Rogério Moretti, meu sócio também, o Jonas Moretti, o escritório do Vinícius Cascone, está à disposição de você, sempre para que precisar, à disposição de todo mundo aqui. Conta com a gente. Obrigada, querido. Dá um abraço, um beijo aí nos meninos, força aí. A ajuda de vocês, a assessoria, o trabalho de vocês, com certeza é muito importante
principalmente para a gente que necessita desse apoio para fazer a luta, né? A gente sabe que a luta política é dos trabalhadores, mas, como eu disse, a gente precisa ter todas as ferramentas ao nosso alcance para poder fazer essa luta, né? E de forma organizada para a gente derrotar quem aí não vem atender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigada, Marcos Rogério, mais uma vez, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui, dedicando um tempo aqui. Obrigada, Marcelo, né, também, por participar com a gente. Vamos organizar aí os trabalhadores, os concurseiros, porque tem que ser um levante nacional, é extremamente importante para salvar o país dessa turma aí que vem sequestrar nosso Estado. Então, conto, né, com você também nessa luta. Quero agradecer os funcionários, as funcionárias da Câmara Municipal, que mais uma vez vieram, né, nessa segunda-feira de manhã, organizar essa sala virtual aqui para que a gente pudesse fazer esse debate. Mesmo nesse período de pandemia, a nossa luta não cessa, né? Pelo contrário, nós estamos sendo cada vez mais atacados e é importante a nossa organização em todos os espaços. Então nós estaremos nos espaços virtuais também, trazendo esse debate. Deixa eu ver, acho que apareceu um recadinho aqui. Ah, tá, eles estão agradecendo. Eu que agradeço a ajuda aí, o apoio de vocês. Então, pessoal, é isso, a gente vai encerrando. Assim que eu conseguir o link, né, da gravação, eu envio aí para quem quiser, é só mandar, pedir para o nosso gabinete, para mim também. Pessoal, todo mundo tem meu telefone, tem meu contato. Então, é isso, agradecer mais uma vez e vamos à luta. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. TV Câmara, Campinas.